Voltamos com José Mulan e José Alexandre Vasco. A nossa equipe entrevistou um especialista em nudge que participou do evento realizado na cidade do Rio. Ele falou sobre a experiência francesa no desenho de políticas públicas usando ciência comportamental aplicada. Vamos ver. Alors on a fait une première expérimentation dont l'objectif était d'inciter les gens à aller voter pour des élections locales en France. Et pour ça, on a envoyé un SMS à un certain nombre de personnes. Et ce SMS, il y avait écrit dessus « Le maire que vous souhaitez peut perdre aux élections si vous n'avez pas voté ». C'est un nudge qui va s'appuyer sur l'aversion à la perte. En fait, perdre quelque chose est beaucoup plus douloureux pour nous que de gagner quelque chose. Donc quand on dit à quelqu'un qui peut perdre quelque chose, on peut espérer que son comportement change et que du coup il fasse tout pour éviter de perdre cette chose-là. Et effectivement, les gens qui ont reçu ce SMS ont voté avec 7 points de pourcentage en plus que ceux qui n'ont pas reçu ce SMS. Alors, le deuxième nudge qu'on a mis en place, c'est pour inciter les enfants à mettre la ceinture de sécurité dans les cars scolaires. En France, c'est obligatoire de mettre la ceinture dans les cars scolaires. C'est une loi et pourtant il n'y a que 10% des enfants qui mettent la ceinture dans les cars scolaires. Alors pour mener à bien ce projet, en fait c'est un projet qui a été financé par la Fondation Maïf, qui travaille beaucoup sur la prévention des risques en France, et on a embarqué avec la Fondation Maïf des spécialistes de l'économie comportementale et du nudge, c'est-à-dire la BVA Nudge Unit, mais aussi un transporteur, Keolis, parce qu'il était important pour nous d'embarquer dès le départ de l'aventure quelqu'un qui pourrait mettre en place les nudges à l'intérieur de ces cars scolaires. Et le troisième acteur qui a été embarqué, c'est l'ANATEL, qui est une association pour le transport scolaire en France. Donc en fait, on a créé tout un écosystème qui allait nous permettre, une fois qu'on aurait la bonne idée, de l'implémenter. Et la bonne idée, on l'a trouvée. L'idée, c'est que, en fait, dans les cars, la ceinture de sécurité, elle est dans un enrouleur et elle n'est pas visible. Donc quand un enfant arrive dans le car, il ne voit pas la ceinture de sécurité et il peut s'asseoir sur le siège sans même avoir à la toucher. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un petit fourreau qui permet de sortir la ceinture de sécurité de son enrouleur et de la poser sur le siège. Ce qui fait que premièrement l'enfant la voit et deuxièmement l'enfant est obligé de la toucher pour s'asseoir sur le siège. Et puis après souvent il va la prendre dans la main, soit pour l'écarter, soit pour la mettre. Et le résultat de ce nudge, c'est qu'on a multiplié par 2,4 le port de la ceinture de sécurité dans les cars scolaires en France. En fait, c'est primordial d'impliquer la population dans la manière dont on va construire les nudges et on le fait de deux manières. La première, c'est en allant sur le terrain et en allant passer un moment avec eux pour voir un petit peu comment ils vivent les choses et les comportements qu'ils ont pour vraiment comprendre quelles sont les barrières et quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer pour changer le comportement. Et la deuxième, on adore associer les populations dans la co-création des nudges. Um dos pontos interessantes que o Etienne coloca é justamente essa questão de que tem que ser observada a realidade para se pensar na ação, no empurrãozinho que tem que ser dado. Como é que funciona na prática e em que observações são feitas? Qual é a dinâmica, por exemplo, que a prefeitura aplica nos casos de nudge? Esse é um grande desafio em qualquer situação, no setor privado, no setor público, ou seja, que o gestor tenha paciência de você estudar o problema em mais detalhes para identificar exatamente o que vai fazer diferença naquela mudança de comportamento. Vou dar um exemplo muito concreto. Suponha que você está andando numa linha e o ideal para você e para a sociedade é que você vá para o lado esquerdo. Então você está naquela dúvida. Então a pergunta é, onde que eu dou o empurrãozinho? Eu dou um empurrãozinho no seu ombro, na sua cabeça, na sua barriga? Como é que eu vou? Então tem que estudar o problema primeiro para identificar onde que eu acho que podem ser os empurrãozinhos mais efetivos. Mas isso não basta. Esse que é a grande questão. Talvez seja um movimento mundial, essa coisa de medir os impactos das políticas públicas. Então não só você identifica, faz um estudo do problema, divide o problema com quem está vivendo, né? Chama alguém, envolve as pessoas que estão vivendo com aquele problema no dia a dia, porque saberão em mais detalhes, ou terão insights, né? Sacadas para poder te ajudar, e define lá 3 tipos de empurrãozinhos. Então você vai pôr um empurrãozinho na barriga, outro no ombro, outro na cabeça. E depois você precisa medir. Não adianta você pegar o maior especialista, o maior antropólogo, o maior psicólogo e dizer, não, o melhor é o na cabeça.
Não, isso não basta, você precisa medir. Você tem que fazer um empurrãozinho na barriga, outro no ombro, outro na cabeça e outro empurrãozinho nenhum, que é o tal do grupo de controle. Porque vai que já é natural que o cara vai acabar, sei lá, mudou a situação do país, o Brasil foi campeão mundial e o cara já tem a tendência de pegar para a esquerda. Então, aquele seu experimento não valeu de nada, não vale um investimento. Né? Aliás, esse é um dos grandes benefícios do nudge, é que você pode testar uma política pública antes de implementá-la em larga escala. Então você testa em menor escala, com menor investimento, se não der certo você vai saber muito rapidamente e vai ter gastado muito pouco dinheiro. Muito melhor do que você partir por aí, eu acho que esse é o melhor caminho, parte por um grande investimento, só vai descobrir bem depois que aquilo não estava dando certo e jogou dinheiro fora. Em relação à educação financeira, isso também acaba se aplicando, né? Não dá para você simplesmente pegar um modelo de um outro país e tentar aplicar aqui sem ter esse estudo prévio. Acho que é muito importante o que o Mulan colocou, que é importante conhecer a teoria e pensar sobre o problema, mas é também fundamental conhecer as características locais, entender o público-alvo, especialmente, porque os públicos são diferentes, e aí a partir daí procurar desenhar um teste que coloque aquela intervenção assim, de uma forma mais efetiva, que possa ajudar as pessoas. A gente tem lá uma área, um centro de estudos comportamentais e pesquisa, e a partir de 2016, todos os nossos novos projetos de intervenção que procuram ter um alcance maior, eles passam por esse estudo e que é absolutamente fundamental, como o Mulan colocou, que o Brasil, e aí não tem uma questão só a ver com Behavioral Insights, o Brasil não avalia políticas públicas com avaliação de impacto, nem sempre isso é possível fazer. Então se coloca grandes programas, os programas são realizados e nem sempre você verifica se aquela intervenção produziu o resultado desejado. Então é absolutamente importante conciliar. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um programa na CVM de falar sobre educação financeira e estimular a formação de poupança, especialmente na classe média. E a gente escolheu as mulheres que moram em comunidades, em zona urbana, e pensamos então numa forma de alcançar com pouco custo. Depois de alguns estudos, a gente tem uma equipe lá com 2 psicólogos, e a gente chegou à conclusão que poderia usar as mídias sociais, especialmente o WhatsApp. E a gente desenhou um projeto, fomos testando as mensagens, postamos, e a partir de alguns meses, com um grupo pequeno de 20 e poucas mulheres que nós avaliamos, a gente concluiu quais eram as melhores abordagens, quais eram os memes que davam um empurrãozinho assim mais, quais que não funcionavam. E hoje a gente lançou, está no nosso site, Vamos Falar Sobre Dinheiro, que é um programa pelo WhatsApp, que está disponível para a população e que está agora numa fase aberta para a população, mas também com avaliação. Então, os relatos foram muito positivos, várias pessoas passaram a poupar mais e acho que está bem alinhado o que o Mulan colocou e que a Prefeitura vem fazendo também, né? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre como acessar esse projeto. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.